canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema, do Rei Pirata. Capítulo 105. Fruto da Alma e Empoderamento. Após a Batalha da Árvore, a energia fria e sinistra da fruta da alma percorreu o corpo de Euron, finalmente se condensando em um número claro. Pontos de alma, 3.280. Euron agora compreendia que o mistério dos pontos da alma não residia na quantidade de vidas ceifadas, mas na força de suas almas. Às vezes, uma pessoa falecida aparentemente comum podia oferecer um brilho intenso no valor de 15 pontos, enquanto a alma de um guerreiro poderoso podia render apenas um mísero lampejo de 3 pontos. A força da alma não tinha correlação com proezas físicas ou intelecto visível, dizia respeito a uma qualidade mais profunda, mais essencial, porém elusiva. Contudo, Euron não tinha intenção de se aprofundar na metafísica. Ele não era um estudioso de almas, mas um coletor de poder. O que realmente o preocupava era quais nutrientes esses pontos poderiam comprar e quando a próxima guerra irromperia para lhe trazer mais pontos e lucro. Euron encarou o pequeno aglomerado de chamas pairando sobre a palma da sua mão. Era pouco maior que 2 unhas tremeluzindo instavelmente, mas continha uma energia elemental pura e nascente. Essa era a minúscula forma de vida elemental que ele havia criado anteriormente usando o poder misterioso da fruta da alma. Sem hesitar, com uma leve mudança de vontade, a enorme quantidade de pontos de alma colhidos na Batalha da Árvore começou a jorrar como uma comporta se abrindo. Os pontos foram consumidos rapidamente, os números caindo drasticamente. 1000 pontos de energia da alma se transformaram em nutrientes invisíveis, avidamente devorados pela pequena chama. O efeito foi imediato. A chama encolheu-se violentamente para dentro, depois expandiu-se repentinamente. Quando estabilizou, tinha o tamanho de uma bola de ping-pong, queimando de forma mais constante e brilhante. Sua luz e calor faziam as sombras na câmara secreta dançarem, e o ar ao redor começou a se distorcer ligeiramente. O olhar de Euron permaneceu calmo enquanto ele continuava a infusão. Mais 1000 pontos de alma desapareceram. Desta vez, o volume da chama não aumentou significativamente, mas a cor do seu núcleo mudou de vermelho alaranjado para um branco incandescente quase ofuscante. A temperatura que emanava aumentou drasticamente. Ondas de calor o envolveram, e o chão de pedra sob seus pés começou a esquentar, como se um sol em miniatura tivesse sido comprimido na sala. Os terceiros 1000 pontos de alma fundiram-se na chama. Desta vez a mudança foi mais sutil. O tamanho da chama aumentou apenas ligeiramente, mas seu movimento sofreu um salto qualitativo, não estava mais apenas queimando. Ela saltava e girava levemente na ponta dos dedos de Euron. Parecia possuir a forma mais simples de consciência, transmitindo uma sensação confusa, porém pura de alegria, como um recém-nascido expressando deleite ao seu criador. Nesse ponto, restavam apenas 280 pontos de alma. Euron pressentiu que investir mais nessa chama traria retornos cada vez menores por enquanto. Ele interrompeu a infusão de forma decisiva. Contudo, ele não guardou os pontos restantes. Em vez disso, canalizou 200 pontos de alma através do poder proibido da fruta da alma, o poder que une a vida e a morte e molda as almas, direcionando-o para o espaço vazio. A energia se acumulou, se distorceu e se transmutou. Gradualmente uma nuvem de tempestade negra como breu, menor que a palma da mão, se formou sobre sua outra mão. Dentro da nuvem, minúsculas serpentes elétricas negras se moviam silenciosamente, emitindo uma aura opaca, perigosa e opressiva. Distintamente diferente do calor abrasador do fogo. Outra forma de vida elemental nasceu aqui, Thundercloud, Thor. A fruta da alma podia criar todos os tipos de vidas elementais, mas Euron escolheu fogo e nuvem de trovão. No mundo de One Piece, uma das 4 imperatrizes que possuía essa fruta, Charlotte Lilin Big Mom, criou 2 Omis principais, Prometeu, fogo, e Zeus, trovão. Euron havia testemunhado o poder deles, então criar essas 2 vidas elementais foi a opção mais segura. A nuvem negra recém-formada rolava silenciosamente no canto. Ocasionalmente, minúsculas serpentes elétricas cintilavam dentro das nuvens, ainda fracas demais para serem de alguma utilidade. Por outro lado, o elemental de fogo que Euron alimentara com 3000 pontos de alma, chamado Apolo, havia se fortalecido o suficiente nos últimos dias para se tornar um suporte terrível em batalha. Euron estava no pátio. Com o pensamento, Apolo saltou alegremente para a lâmina da espada que tinha em mãos. Num instante, o aço frio foi envolvido por chamas brancas incandescentes. Ao cortar o ar, a lâmina carregava uma onda de calor escaldante. Cada golpe não só desferia uma força incrível, como também espalhava faíscas capazes de incendiar tudo ao redor.
Cada defesa obrigava o oponente não só a suportar a força bruta do choque, como também a resistir ao calor abrasador. Ele abriu a palma da mão e Apolo obedientemente pairou sobre ela. Ao seu comando, a mão repentinamente cuspiu uma língua de fogo concentrada. A temperatura era extremamente alta, suficiente para incendiar couro e madeira instantaneamente, ou chamuscar carne e osso. Ele também podia arremessá-la como uma pedra. A bola de fogo atingiria com precisão um alvo de madeira distante e explodiria com um estrondo, transformando-se em uma enorme bola de fogo que espalhava estilhaços com poder devastador. A aplicação mais difícil era a possessão de curto prazo. No momento ele mal conseguia fazer a chama envolver um de seus braços, transformando-o em um braço flamejante. Um soco causava tanto impacto físico quanto dano por queimadura, mas o consumo de energia era enorme e difícil de sustentar. Para explorar ainda mais seu potencial, Euron convocou a sacerdotisa vermelha Gandolin e a manipuladora de sombras Evelyn. Ele demonstrou as várias formas de Apolo diante delas sem hesitação, e então voltou seu olhar para essas duas especialistas em manipulação de energia. Gandolin, começou ele, a chama dançando na ponta do seu dedo, refletindo em seus olhos profundos. Seu senhor da luz comanda o fogo como quem respira. E você, Evelyn, a essência do seu jogo de sombras também é a transformação de energia. Ele manipulou Apolo para executar movimentos complexos. Diga-me, quais são suas percepções sobre isso? Como posso integrá-lo de forma mais eficaz à arte de matar? A sacerdotisa vermelha Gandolin observava a chama que saltava alegremente na ponta do dedo de Euron, obediente como um membro. Em seus olhos, geralmente repletos apenas de fervor devoto por Lolor, o Senhor da Luz, surgiu pela primeira vez um olhar de quase choque, confusão e admiração. Isto não é um fogo comum, disse ela com a voz ligeiramente rouca de espanto. Nem é a chama sagrada que meu Senhor concede aos seus fiéis. O fogo de Lolor requer fé e oração como combustível. É uma manifestação do poder divino. Mas ela observou a chama se dividir agilmente em dois fluxos e se fundir novamente em um só. Parece ser um espírito recém-nascido do próprio fogo, um servo elemental com consciência simples. Meu senhor, o senhor não está manipulando o fogo, o senhor está comandando uma chama viva. Isto é inédito, mesmo nos registros de Ashai. Ela deu um passo à frente, a ponta do dedo aproximando-se hesitante para sentir o calor puro, seu tom tornando-se cada vez mais fervoroso e reverente. Minha sugestão é nutri-la, como se nutre uma criança. Talvez tente deixá-la consumir diferentes combustíveis, óleos especiais, madeiras mágicas ou até mesmo sangue poderoso, para observar se ela cresce ou se transforma de maneira diferente. Ao mesmo tempo, meu senhor, o senhor poderia tentar conectar sua vontade mais profundamente com ela. Não comandando, mas guiando. Deixe-a compreender sua intenção assassina e suas táticas, para que se torne uma verdadeira extensão do Senhor no campo de batalha. Por outro lado, a aura ao redor de Evelyn, a ligadora das sombras, parecia escurecer e se tornar mais obscura, como se suas próprias sombras estivessem se esquivando da luz da chama. Seu rosto estava escondido sob o capuz, silencioso, mas esse silêncio irradiava um olhar intensamente concentrado. Após um longo silêncio, ela falou. Sua voz era baixa e aveludada, carregando uma frieza perspicaz. Fascinante. Isso rompe com a lógica comum. Em Ashai, desvendamos as sombras e tecemos ilusões, mas dotar um elemento de consciência fundamental. Isso é um poder que beira o domínio de um criador. Ela parecia enxergar mais profundamente a essência daquilo. Sua forma atual pode estar longe de seu ponto final. A sugestão dela era mais estranha e perigosa. Calor e luz são sua aparência, mas também seus grilhões. Já que possui os rudimentos da consciência, por que não ensiná-la a furtividade? Posso tentar injetar um traço de essência sombria em seu núcleo, não para extingui-la, mas para ensiná-la a ocultar sua luz e calor quando necessário. A se tornar um fogo escuro e silencioso que invade o corpo do inimigo antes de explodir. Ou ensiná-la a se dividir. Até mesmo a menor faísca poderia parasitar um organismo vivo, queimando lentamente de dentro para fora. Essa seria uma fonte de medo verdadeiramente inextinguível. Duas mulheres de terras misteriosas ofereceram dois caminhos completamente diferentes, um inclinado para o alimento sagrado e a comunhão, o outro para a modificação sinistra e o assassinato. Euron assentiu com a cabeça, indicando que todos os caminhos valiam a pena tentar. Ele se lembrou de que o fogo da Big Mom prometeu, também precisava se alimentar de fogo. Será que o fogo de dragão o tornaria mais forte? Estou ansioso para descobrir. Capítulo 106. O sistema One Piece, 10 empates consecutivos.
Essa campanha tinha sido incrivelmente frutífera para Euron. Além da enorme quantidade de pontos de alma obtidos, ele também acumulou uma quantidade significativa de pontos de sistema. Pontuação total, 7.120. Parte disso veio da exploração. Seu navio longo havia atravessado as névoas do Estreito Sussurrante, contornado a sombra da cidadela em Vila Velha, navegado pelo perímetro das Três Torres, cruzado o perigoso Estreito de Redvine e finalmente atracado nos antigos degraus de pedra do Palácio da Sereia para alcançar a árvore. Cada passo em território desconhecido era invisivelmente registrado e recompensado. Outra parte veio de A Massacre, desde o pouso furtivo no Ninho da Sereia, até a infiltração no castelo e o ataque às muralhas, embora Euron não fosse sanguinário por natureza. Sua lâmina havia ceifado mais de 20 vidas com calma e eficiência. Cada morte rendia pontos generosos do sistema, muito mais do que simplesmente derrotar um oponente. Mesmo um soldado comum fornecia entre 50 e 80 pontos. Por fim, a maior parte veio da própria vitória. A brilhante conquista de derrotar o Arbor e esmagar a frota Redvine lhe rendeu uma enorme recompensa única de 5.000 pontos. Com pontos suficientes acumulados, chegou a hora da tão aguardada invocação. Com o pensamento, 10 sorteios foram realizados instantaneamente. Uma enxurrada de itens estranhos e fantásticos invadiu sua percepção. Habilidade, cabeçada perfuradora de Xinjao, Kung Fu cabeça de ferro, nível 1. Uma sensação de poder condensado e endurecido invadiu sua consciência, como se seu crânio pudesse se transformar em um ariete capaz de derrubar portões da cidade. Euron tocou a testa. Felizmente não estava pontiaguda como a de Dom Xinjao, apenas parecia incrivelmente dura. Quanto à força do golpe ou ao fio da lâmina que ela suportaria, era um mistério, e Euron não tinha a menor vontade de testar a capacidade de aparar uma espada com a cabeça. 2. Mascote, Rei do Mar, Senhor da Costa. Sim, aquele Rei do Mar, aquele que arrancou o braço esquerdo de Shanks, o Ruivo, um dos 4 imperadores. Era uma criatura enorme e horrenda, semelhante a uma moreia gigante, com olhos vermelhos e barbatanas azuis. Era irritável, propenso a acessos de fúria e, quando enfurecido, suas pupilas se contraíam como as de um gato e se enchiam de sangue. Em termos de força entre os reis do mar, era considerado fraco, insignificantemente fraco. Porque conseguiu arrancar o braço de um imperador com uma mordida permanecia um mistério, ou pelo menos Euron não sabia o motivo. Talvez simplesmente achasse que uma ruiva de um braço só tinha um ar mais interessante. Aparecendo como um animal de estimação, ele era obrigado a obedecer às ordens de Euron e não podia feri-lo. Quando invocado, surgia dentro de uma bolha transparente. Euron lançava a bolha ao mar, e ela se expandia instantaneamente, transformando-se na enorme e agitada besta. Euron ordenou que ela patrulhasse apenas as águas ao redor da ilha e que viesse imediatamente quando invocada. Também era proibido ferir qualquer pessoa sem sua ordem. Euron, com um toque de humor negro, batizou-o de Quebra-Vermelho, em memória dos cabelos ruivos que ele havia cortado. Os reis do mar possuíam alta inteligência, embora não entendesse a piada, compreendeu o nome. Acenou com a cabeça enorme e mergulhou nas profundezas. Chega de remar para lá e para cá até pique. Redbreaker será um excelente barqueiro. 3. Habilidade de Algondão, Kung Fu de pernas, perna voadora de Gile Azul, Blue Gile, membro da grande frota do Chapéu de Palha do Arco de Dressrosa. Inspirada nos movimentos característicos de um certo artista marcial, essa habilidade permitia desferir 3 chutes extremamente rápidos num piscar de olhos. 4. Habilidade, Santoril, estilo de 3 espadas. Morder uma espada na boca. Só de pensar nisso já parecia estúpido. Qualquer um que assistisse One Piece sabia de quem era esse golpe característico. Euron franziu a testa. A probabilidade de aquilo ser inútil para ele era alta. 5. Habilidade, golpe matador de dragões. Fonte, Shimotsuki Ryuma, o lendário grande espadachim da Era Terra do Ouro do país de Wano, que permaneceu invicto por toda a sua vida. Ele foi o lendário samurai matador de dragões, venerado como o deus da espada por ter matado um dragão para salvar uma cidade. A habilidade consistia em um golpe extremamente concentrado, contendo a determinação e a precisão necessárias para cortar objetos enormes. Usá-la consumia uma quantidade significativa de vigor. Quanto mais vigor gasto, maior o poder. Euron se perguntava se essa habilidade seria realmente capaz de matar um dragão neste mundo. 6. Habilidade, Anauta Sancho, Yazoo Jiri, canto de 3 versos, corte com entalhe de flecha. O golpe característico de Soul King Brook, músico dos chapéus de palha. Uma técnica de saque rápido onde o corte só é sentido depois que a lâmina é embainhada.
7. Item: Road Poneglyphoneglyphoneg 1. O fantasma de um bloco de pedra vermelha pesado e frio flutuava em sua consciência, esculpido com um texto antigo que apontava para uma coordenada que escondia um segredo capaz de abalar o mundo. Essa era a primeira peça do quebra-cabeça. Existem 4 road poneglyphos no total. Cada um registra uma localização específica. Quando as 4 localizações são conhecidas e conectadas em um mapa, a interseção revela o caminho para o tesouro final, o One Piece. 8. Comida: sashimi de peixe voador, um prato de sashimi incrivelmente fresco que parecia estar se mexendo o tempo todo. 9. Pistola de pederneira. Calibre: 17,3 mm. Comprimento: 1210 mm. Peso: 4,6 kg. Peso do projétil: 21,3 gramas. Alcance efetivo: 200 metros. Alcance máximo: 500 metros. Precisão: 30% a 100 metros, 60% a 50 metros, 90% a 20 metros. Observação: esta arma vem com, e somente com, uma única bala. 10. Habilidade: Oden Nitoryu estilo de 2 espadas de Oden NV. 1. Fonte: Kozuki Oden. Daimyo de Kuria em Wano, antigo herdeiro do shogunato, filho do shogun Kozuki Sukiyaki. Navegou com os piratas do Barba Branca como comandante da 2ª divisão, depois juntou-se à tripulação de Gold Roger e chegou a Long Tail. Ao retornar, tentou abrir as fronteiras de Wano, mas foi executado por Kaido. Empunhava as espadas Meito Ami no Abakiri e Ema. Mesmo um Barba Branca em seu auge considerava o jovem Oden um oponente formidável. Uma essência selvagem e indomável da esgrima com 2 espadas com poder suficiente para partir montanhas e mares, fluiu para a mente de Euron como lava derretida. Não se tratava de uma simples sobreposição com seu Nitoryu, estilo de 2 espadas já existente. Era uma herança e uma iluminação mais profundas, marcadas por uma poderosa assinatura pessoal. Assim como a esgrima define o princípio geral do uso da lâmina, estilos específicos como a esgrima Washan perigosa e singular, ou a esgrima Wudan, circular e contínua derivam dela. Cada escola incorpora a compreensão única do fundador sobre a arma, o combate e o mundo, resultando em movimentos e intenções distintas. O Oden Nitoryu que inundava a mente de Euron era exatamente isso. Não se tratava apenas da técnica de empunhar 2 espadas, estava impregnado da alma heroica, dominadora e ao mesmo tempo, abrangente de Kozuki Oden. Cada golpe não era apenas uma demonstração de força, mas uma condensação da experiência de vida de Oden. Seu Nitoryu original era o alicerce, a lei universal. A Oden Nitoryu era um palácio magnífico e poderoso construído sobre esse alicerce. Ele precisava de tempo para assimilar e fundir essa filosofia selvagem e estrangeira em seu próprio sistema de poder, para trilhar seu próprio caminho neste mundo de gelo e fogo. Custos de atualização. Oden Nitoryu de nível 1 para nível 2 requer 2.000 pontos. Oden Nitoryu nível 2 para nível 3 requer 4.000 pontos. Euron tinha 6.120 pontos restantes. Ele fez um upgrade imediatamente. A pontuação caiu drasticamente, deixando-o com apenas 120 pontos. 10 sorteios. Habilidades: animais de estimação, armas, tesouros secretos. A consciência de Euron percorreu esses ganhos. Úteis, inúteis, poderosos, estranhos, todos afundaram em seu inventário aguardando o momento em que seriam necessários. O cenário mundial estava mudando silenciosamente, e as fichas em sua mão haviam acabado de aumentar significativamente. Capítulo 107. As Ilhas de Ferro, Ferro e Vinho. O primeiro lote de sabres curvos da ilha Iron Smoke finalmente estava pronto. Na oficina pouco iluminada, onde o calor das fogueiras de carvão ainda persistia, Euron Greyjoy pegou casualmente uma nova lâmina. A curva da lâmina ondulava como uma onda, refletindo o olhar frio e penetrante em seus olhos. Com um movimento rápido do pulso, a lâmina cortou o ar com um leve sibilo, golpeando uma velha espada de ferro que repousava próxima. Com um clangor seco, a velha espada partiu-se em 2, o corte tão liso quanto um espelho. Nada mal, comentou Euron em voz baixa, passando a ponta do dedo levemente pela espinha da lâmina. Sentindo a resistência e o fio que superavam em muito o artesanato atual das Ilhas de Ferro, Euron entregou o sabre a Vitório Grey, que estava ao seu lado. O antigo Shao pegou a lâmina curva, seus dedos ásperos acariciando cada curva à maneira Dothraki, avaliando seu equilíbrio. Em seguida saiu e desferiu um golpe horizontal repentino contra uma estaca de madeira vertical. Num lampejo de aço, a estaca separou-se silenciosamente em 2 partes, com a metade superior deslizando para o lado.
Vitório se virou, seu rosto geralmente austero exibindo uma expressão de quase choque. Esta lâmina, disse ele em um sotaque carregado, a voz rouca de excitação, é melhor, mais rápida, mais resistente e mais sedenta por sangue do que os araques usados atualmente nas pradarias. Sua aprovação era a validação definitiva para essas novas armas. Confirmada a superioridade das lâminas, o plano de Euron prosseguiu imediatamente. Ele convocou seu tio, Balf Greyjoy, que o acompanhará na travessia do Mar Dothraki e testemunhar a vastidão das pradarias. Você conhece a língua dos senhores dos cavalos e já viu seus caos, ordenou Euron. Você liderará uma equipe. Pegue o melhor navio viking, carregue este lote de lâminas novas e navegue até as pradarias. Nosso objetivo é claro, trocar lâminas por cavalos. O máximo possível. Trocar aço precioso por cavalos quase inúteis para os ilhéus? Esse negócio deixou tanto o rei Cellon quanto Balon confusos. Cavalos? Balon franziu a testa na Câmara do Conselho, com um tom de descrença. Para que precisamos de tantos cavalos? Vamos atravessar os recifes a galope? O rei Cellon não disse nada, mas seu olhar profundo carregava a mesma pergunta. Diante do ceticismo do pai e do irmão, Euron manteve a compostura. Os cavalos são realmente inúteis para nós, que vivemos nestas ilhas, admitiu, mudando de assunto em seguida. Mas para os lordes e cavaleiros de Westeros, eles são símbolos de guerra, glória e status. São uma moeda forte que nunca se desvaloriza. Podemos vender quantos quisermos, e o preço nunca será baixo. Ele fez uma pausa, um cálculo mais profundo brilhando em seus olhos. Além disso, quem pode dizer o que o futuro reserva? Talvez um dia, os filhos das Ilhas de Ferro não apenas naveguem pelas ondas, mas precisem galopar por terras mais vastas. Estocar cavalos de guerra de qualidade agora nunca será um mau negócio. Embora a explicação não tenha dissipado completamente as dúvidas, o argumento de que nunca era um negócio perdedor foi suficientemente persuasivo. O rei Cellon assentiu lentamente com a cabeça, e Balon cessou suas objeções. Euron sorriu e se virou para Vitório. Desta vez, você volta para as pradarias com Balf. Lembro que seu filho ainda está em Braavos com a mãe. Busque-os no caminho de volta para as Ilhas de Ferro. Só sendo educado ao lado do pai ele poderá se tornar um verdadeiro homem. Vitório ficou extremamente grato. Obrigado, meu senhor. E assim, um navio viking carregado com lâminas curvas recém-forjadas içou suas velas sob o comando de Balp, rumando para as distantes pradarias do leste, em direção a um comércio e um destino desconhecidos. A fumaça da Batalha da Árvore ainda não havia se dissipado completamente, mas o saque de Euron Greyjoy já havia cortado com precisão o principal elo de ligação de Garden. Euron ordenou que seus homens de ferro vasculhassem a população como se estivessem garimpando ouro. Ele reuniu todas as figuras-chave envolvidas na produção de vinho na árvore, dos mestres que controlavam os segredos da fermentação aos habilidosos que regulavam a temperatura das adegas, e os supervisores que classificavam as safras. Quase todas as pessoas essenciais para o processo foram amarradas e amontoadas nos navios vikings, recolhidas e levadas de volta às Ilhas de Ferro. Quando Lord Adrian Redvine e sua irmã, a famosa e astuta Rainha dos Espinhos, Lady Olenna, arrastaram seus corpos exaustos de volta para sua terra natal e viram os vinhedos devastados com as preciosas videiras arrancadas pela raiz, ficaram tão furiosos que suas mãos gelaram e seus corpos tremeram. No entanto, esse foi apenas o começo do pesadelo. Eles logo descobriram que muito pior do que perder as vinhas era o desaparecimento de todos os mestres vinicultores que possuíam o conhecimento necessário para transformar uvas em ouro. Num instante, a fúria e o pânico tomaram conta dos irmãos. Furiosos, escreveram a pique exigindo a devolução desses prisioneiros técnicos nos termos mais severos, enquanto simultaneamente enviavam corvos ao trono de ferro com uma série de queixas sangrentas. Contudo, a resposta de Pique foi uma frase fria e arrogante: baixas em batalha. Todas as perdas foram atribuídas à crueldade da guerra. Devolver as pessoas? Impossível. Mas o mensageiro acrescentou um pós-escrito mordaz: talvez com o tempo, as Ilhas de Ferro considerem vender o vinho de Arbor de volta para a Casa Redvine. Isso foi como jogar sal na ferida. A ascensão da Casa Redvine começou com Gilbert das Vinhas, que trouxe a arte da vinificação para estas terras e forjou uma lenda dourada. Mas à medida que seus descendentes foram enobrecidos, gradualmente se distanciaram do aroma da terra e da umidade dos barris de carvalho. Todo o conhecimento e detalhes da produção de vinho foram transmitidos a essas famílias de artesãos, cultivados ao longo de gerações. O nobre certamente não produziria vinho com as próprias mãos. Isso seria uma grande ofensa à sua dignidade.
Agora, eles estavam pagando o preço por essa dignidade. Hoje, esses tesouros vivos haviam sido arrancados e roubados, e até mesmo os pergaminhos que registravam receitas e técnicas ancestrais haviam sido levados pela correnteza. O único mestre idoso que talvez pudesse ter reconstruído partes do processo de memória foi encontrado na praia dias depois, um cadáver inchado e pálido. Sua morte, naturalmente, também foi atribuída a baixas em batalha. Em pé diante das adegas vazias e silenciosas, olhando para os vinhedos áridos, Lord Adrian sentiu, pela primeira vez, uma profunda impotência e confusão. Detinham títulos nobres e vastas terras, mas haviam perdido o toque de Midas. Só lhes restava assistir, impotentes, enquanto a fonte da glória secular de sua família se esvaía por completo. Euron não tinha interesse nos lamentos ou maldições da casa Redvine, seu olhar estava fixo apenas no futuro. Os mestres vinicultores que ele havia desarraigado da árvore precisavam criar raízes novamente entre as rochas das Ilhas de Ferro, para que seu líquido dourado jorrasse o mais rápido possível e eles pudessem gerar o valor que lhes era devido. Todo o pessoal ligado à produção de vinho foi concentrado em uma ilha desabitada cuidadosamente selecionada. Assim como havia instalado os ferreiros na Ilha da Fumaça de Ferro, Euron nomeou este lugar de Ilha da Fragrância de Ferro. O nome carregava a marca fria dos Homens de Ferro, ao mesmo tempo que insinuava o rico aroma que em breve permearia o ar. Esta ilha recebeu uma missão singular: tornar-se a adega e a fonte de riqueza das Ilhas de Ferro. Diferentemente dos ferreiros que eram mais fáceis de controlar, esses vinicultores eram, em sua maioria, cidadãos livres de Westeros. Se a notícia de sua prisão forçada se espalhasse, daria aos 7 reinos um pretexto para agir. Euron entendia bem esse jogo, por isso seus métodos eram mais sofisticados. Superficialmente, ele prometia salários exorbitantes e suprimentos generosos, chegando a se comprometer a trazer suas famílias para a ilha para a reunificação, uma política de apaziguamento absoluto. Mas, nos bastidores, o controle absoluto jamais afrouxava. A localização da Ilha da Fragrância de Ferro foi escolhida a dedo. Ela se erguia no centro das águas entre Pique, Saltife e Great Vic, como um seixo guardado por 3 bestas gigantescas. Nenhum navio não autorizado poderia se aproximar silenciosamente dessas águas fortemente vigiadas. A ilha fervilhava com os confidentes mais leais de Euron, os Homens de Ferro. Eles eram tanto guardas quanto carcereiros, seus olhares frios patrulhando constantemente para garantir que ninguém escapasse e que nenhum olhar curioso pudesse se infiltrar. Os artesãos da ilha já haviam construído abrigos e as instalações habitacionais necessárias para os viticultores. Todos os equipamentos de fabricação de cerveja, desde as enormes prensas até as fileiras de barris de carvalho, haviam sido transportados e instalados corretamente. A geografia e o solo das Ilhas de Ferro impediam o cultivo de uvas de alta qualidade, mas era possível comprá-las. Em suas viagens anteriores, Euron tinha conhecimento de vários vinhedos excelentes do outro lado do Mar Estreito. Há 3 dias, o primeiro lote de uvas de primeira qualidade, enviado com urgência de Braavos, finalmente chegou ao porto. À medida que o suco de cor púrpura intensa começava a fluir, o aroma rico da fruta se misturava com a brisa salgada do mar. Dessa ilha outrora desolada, agora a oficina secreta chamada Ilha da Fragrância de Ferro, o aroma do vinho novo finalmente se espalhou pela primeira vez. Capítulo 108. O maior navio, a ira do Rei Cinzento. O litoral das Ilhas de Ferro nunca tinha sido tão barulhento. Sob a direção de Euron Greyjoy, um novo estaleiro de escala sem precedentes surgiu do nada. As Ilhas de Ferro consistiam em 31 ilhas, mas apenas 7 ilhas principais eram habitadas: Pique, Great Vic, Old Vic, Arlaw, Saltife, Blacktide e Orkmon. Havia também Lonely Light, mas ficava tão longe do arquipélago principal que era frequentemente ignorada, assim como os 13 ilhéus menores que a rodeavam. As 10 pequenas ilhas restantes eram em sua maioria desabitadas ou usadas para pastoreio de ovelhas. Nos últimos anos, Euron desenvolveu sucessivamente a Ilha da Fumaça de Ferro para forjar armas e armaduras, e a Ilha da Fragrância de Ferro para produzir vinho. Mais recentemente ele reivindicou uma ilha deserta especificamente para a construção naval, nomeando-a a Ilha do Navio de Ferro. Toras enormes eram trazidas do norte, e os ferreiros trabalhavam dia e noite para produzir pregos de ferro especializados e componentes metálicos. O ar estava denso com o aroma de madeira fresca, o cheiro pungente de alcatrão e a mistura de suor e brisa marítima dos trabalhadores. O que estava sendo construído aqui não eram mais os dracars esbeltos e velozes do passado, usados para incursões,
Mas navios de guerra verdadeiramente projetados para conquistar o oceano, navios com cascos maiores, estruturas mais robustas, capazes de transportar mais guerreiros e balistas pesadas. Na doca seca recém-desobstruída e escondida em pique, o ruído era incessante. Este era um grande projeto destinado a mudar o destino das Ilhas de Ferro, construir um navio colossal capaz de dominar o mar estreito e até mesmo águas mais distantes, em uma escala que superava em muitos dracars usados por gerações de homens de ferro. Construir um gigante como aquele era um processo gigantesco e preciso. Primeiro veio a quilha, que era crucial. Não se tratava de um único tronco, mas sim de um conjunto de várias árvores centenárias do extremo norte, firmemente unidas por encaixes complexos e acessórios de ferro reforçados. Seu comprimento era impressionante, formando a espinha dorsal do gigantesco navio. Sobre essa base, os artesãos seguiram projetos meticulosamente elaborados para fixar robustas costelas de carvalho, cozidas a vapor e moldadas, como o esqueleto de uma besta gigante, delineando o casco maciço e as linhas fluidas que em breve cortariam as ondas. Inúmeras tábuas grossas de carvalho foram encaixadas com precisão nas cavernas por habilidosos construtores navais, utilizando martelos e cinzéis. Camada sobre camada, eles usaram a técnica de sobreposição de tábuas para reforçar a resistência do casco. As frestas entre as tábuas foram firmemente vedadas com cânhamo embebido em alcatrão, e todo o casco exterior foi repetidamente revestido com uma mistura de piche quente e alcatrão, formando uma camada impermeável resistente à erosão da água do mar e aos teredos. A estrutura de vários convéses começou a surgir. O robusto convés principal, o castelo de proa e o castelo de popa foram erguidos. O interior foi dividido em enormes porões de carga, reservatórios de água, alojamentos da tripulação e cabines. O castelo de popa foi projetado para ser excepcionalmente alto, proporcionando não apenas uma visão de comando superior, mas também amplo espaço interior para um comandante como Euron planejar estratégias. Mastros gigantescos, que exigiam dezenas de homens para serem erguidos, eram meticulosamente construídos com cabrestantes e força humana, profundamente fixados em bases reforçadas. Feitos do pinho mais fino, eram altos o suficiente para tocar as nuvens. Artesãos os equipavam com um complexo sistema de cordas, polias e vergas, que se entrecruzavam como os nervos e músculos do navio gigante. Enormes velas de linho eram içadas, tratadas com óleos especiais para aumentar sua resistência e impermeabilidade. Sua área era vasta o suficiente para captar a mais leve brisa e impulsionar essa fortaleza flutuante. Em ambos os lados do casco, as portas dos canhões foram abertas uma a uma, e pesados canhões de escorpião foram fixados em seus lugares. Essas armas proporcionariam um poderoso poder de fogo à distância. A proa estava passando por seus acabamentos finais, em breve seria moldada em um kraken rugindo ou algum símbolo aterrador dos homens de ferro. Finalmente, âncoras de ferro maciças foram trazidas a bordo. Tudo estava pronto. À medida que a silhueta do navio gigante se tornava mais nítida a cada dia, sua enorme sombra projetada no mar fazia com que todos os homens de ferro que o viam estremecessem com uma mistura de orgulho e admiração. Esta não era mais uma lancha rápida para saques, mas um monstro marinho nascido para conquista e viagens distantes. O futuro das Ilhas de Ferro residia no oceano, e o oceano pertenceria à frota que possuísse tais titãs. Este navio, que estava sendo construído no dique seco secreto de Pique, tinha um tamanho muito além da compreensão de qualquer homem de ferro. Mesmo o navio almirante do rei Kellon, o Ironborno, que outrora aterrorizara o litoral, parecia uma criança perto de um gigante quando comparado a este novo Leviatã. Ele era mais de 5 vezes maior. Não seria apenas o maior navio da história das Ilhas de Ferro, mas mesmo olhando para os 7 reinos de Westeros, ou para as prósperas cidades livres do outro lado do Mar Estreito, ninguém havia construído um navio de guerra dessa magnitude. Inicialmente, o rei Kellon mostrou-se bastante cético em relação ao ambicioso plano de Euron. Em sua visão tradicional da guerra naval, a vantagem dos homens de ferro residia na velocidade e agilidade dos navios longos, atacando como uma matilha de lobos e desaparecendo rapidamente na névoa e nos recifes. Por que fazer o navio tão grande? Disse ele friamente a Euron, de pé na rampa de lançamento antes do assentamento da quilha. O alvo é muito grande, manobrar é complicado. É um alvo fácil nos recifes. Nós, homens de ferro, confiamos em aço e coragem, não em empilhar madeira. Ele não conseguia compreender o conceito estratégico na mente de Euron, que transcendia a época.
O rei Quelon jamais vira a existência aterradora conhecida como um porta-aviões, uma embarcação que não dependia de abauroamentos ou abordagens tradicionais, mas cuja mera presença imponente e infinitas possibilidades lançavam uma sombra de medo inabalável no coração do inimigo, criando uma dissuasão estratégica sem paralelo. O que Euron buscava era exatamente isso. Aquele navio gigantesco era uma fortaleza marítima móvel e uma declaração de poder. Sua mera aparência era uma demonstração de força, suficiente para reescrever as regras da guerra naval e redefinir o lugar das Ilhas de Ferro no mundo. Nas Ilhas de Ferro, construir um navio viking padrão capaz de transportar de 50 a 100 guerreiros era um instinto inato. Um casco de 20 a 30 metros exigia apenas uma dúzia de artesãos habilidosos, de 2 a 4 meses e cerca de 1.500 dragões de ouro para ser lançado ao mar. Mesmo a nau capitânia do rei Quelon, a invencível Ironborno, levou apenas meio ano e custou menos de 3.000 dragões de ouro para se tornar o orgulho dos Ironborno. No entanto, a escala do projeto da gigantesca nave que Euron insistiu em construir era chocante. Essa empreitada gigantesca consumiu quase um ano e mobilizou mais de 300 dos mais habilidosos construtores navais de todas as Ilhas de Ferro, trabalhando dia e noite. Dragões de ouro fluíram como água para a madeira, o ferro, o alcatrão e a cordoaria, com o custo final aproximando-se de 30.000 dragões de ouro, e isso sem levar em conta o enorme custo da mão de obra. Quando esse monstro marinho sem precedentes finalmente concluiu todos os procedimentos, guiado por toras rolantes e acompanhado por um rugido ensurdecedor e ondas estrondosas, deslizou lentamente para o mar, todo o estaleiro mergulhou em um breve e imortal silêncio. O rei Quelon estava de pé no cais com a barba e o cabelo encharcados pela névoa, mas não percebeu. Ele simplesmente inclinou a cabeça para trás, olhando para o casco imponente que lembrava um castelo em movimento. As densas fileiras de portas de tiro e os mastros tão grossos que exigiam o abraço de vários homens. O kraken rugindo esculpido na proa parecia pronto para devorar homens inteiros. Sua sombra cobria quase metade do cais. Naquele momento todas as dúvidas e o desprezo que Quelon tinha sobre agilidade, tradição e o custo exorbitante, foram destruídos pelo impacto físico puro e avassalador. Ele compreendeu subitamente o poder da palavra que seu filho havia usado, dissuasão. A mentalidade do rei das Ilhas de Ferro mudou com uma velocidade surpreendente. Do desprezo inicial, pensando que seria um desperdício desajeitado e inútil, ao choque de vê-la, sentindo que cada dragão dourado havia se transformado em uma escama indestrutível naquela besta, a curiosidade incontrolável, embarcando pessoalmente no navio e vivendo nele por 2 dias para uma inspeção. Uma paixão avassaladora substituiu completamente todas as dúvidas. Na manhã do 3º dia, ele convocou todos os seus antigos subordinados que haviam seguido o invencível Homem de Ferro em inúmeras batalhas, juntamente com um grande grupo de jovens homens de ferro que vieram correndo, com os olhos ardendo de inveja. Ele ordenou diretamente: içar as velas. Este navio gigantesco, batizado de A Ira do Rei Cinzento, frequentemente referido simplesmente como A Ira, ou, por Euron, como Silêncio. Em seus próprios pensamentos pelo rei Quelon, fez sua viagem inaugural não para um campo de batalha, mas para um desfile pelas Ilhas de Ferro. Como uma montanha negra em movimento, navegou lenta e imparavelmente por Pique, Grande Vic, Velha Vic, Arlau, pelas baías e portos de todas as principais ilhas. O rei Quelon estava de pé, orgulhoso, no topo da figura de proa aterradora, com sua capa esvoaçando ao vento. Ele não estava ostentando riqueza, estava demonstrando um poder totalmente novo, capaz de esmagar a era antiga. Queria que todos os homens de ferro, pescadores, guerreiros ou senhores, abrissem os olhos e vissem claramente que tipo de monstro espantoso, capaz de reescrever o futuro, seu filho, Euron Greyjoy, havia trazido para as Ilhas de Ferro. Capítulo 109. Ilha do Cavalo de Ferro, Equitação e Lanças. Enquanto o rei Quelon estava em sua grande viagem naval, exibindo o poder de seu novo navio almirante pelas ilhas, a frota de Balf, carregando o cansaço de uma longa viagem, finalmente retornou ao porto de Pique. Antes mesmo que os navios se estabilizassem, relinchos agudos e ansiosos irromperam dos porões, misturando-se com a brisa salgada do mar e um aroma estranho e selvagem que pertencia aos campos. Balf trouxe de volta 295 cavalos Dothraki do outro lado do Mar Estreito. Esses cavalos tinham ossos grossos, músculos definidos, pescoços altos e olhos ardendo com um fogo indomável. Dos 300 originais, 5 não sobreviveram à longa e turbulenta viagem marítima, desabando nos conveses com gritos lamentosos devido ao enjoo e ao estresse. Essa perda atormentou Balf por dias. Cada cavalo poderia ser vendido por pelo menos 200 dragões de ouro e com um bom comprador, talvez até por 1000. 5 cavalos.
Balfe sentiu como se tivesse acabado de perder um navio viking inteiro. A chegada repentina de quase 300 cavalos foi um problema agradável, porém complicado para as Ilhas de Ferro, um lugar acostumado a navios vikings e recifes. Em breve, uma ilhota desabitada, anteriormente usada apenas para pastoreio de cabras magricelas, foi desmatada. Ela foi renomeada Ilha do Cavalo de Ferro e se tornou o novo lar desses espíritos das pradarias. À medida que a notícia se espalhava, qualquer nascido do ferro curioso para dominar essas bestas de 4 patas era autorizado a visitar a ilha e tentar a sorte. No entanto, quem comparecia com mais frequência e treinava com mais afinco era, sem dúvida, o próprio Euron Greyjoy. Todos os dias, sempre que suas obrigações administrativas permitiam, as pessoas viam Euron cavalgando seu magnífico cavalo de guerra branco puro, Falulu, nos campos de treinamento de areia branca. Na Ilha do Cavalo de Ferro, a brisa marítima ainda trazia o gosto de sal, mas agora estava misturada com o cheiro de terra fresca, suor de cavalo e poeira do campo de treinamento. Euron transferiu temporariamente o instrutor Dothraki, Vitório Grey, de Pique para esta ilha, confiando-lhe uma missão sem precedentes: transformar os homens de ferro, mestres da guerra naval, em elites capazes de matar a cavalo. Vitório Grey estava à margem, chicote na mão. Seu olhar profundo percorreu os homens de ferro que tentavam domar os cavalos Dothraki, sua expressão complexa. Esses ilhéus, com água salgada correndo nas veias, tentavam desajeitadamente entender como se comunicar com seus cavalos usando a pressão dos joelhos e a sutil orientação das rédeas. Como manter o equilíbrio enquanto brandiam um sabre a galope e até mesmo como girar na sela para disparar um arco. Ao observar esses espíritos de sua terra natal sendo montados por cavaleiros desconhecidos, Vitório sentiu uma turbulência de emoções em seu coração, uma mistura indescritível de nostalgia e amargura, especialmente ao perceber que seus antigos ferimentos o impediam de cavalgar livremente novamente. Essa sensação de impotência se transformou em bebedeira noturna, deixando-o bêbado e inconsciente repetidas vezes. No entanto, quando amanheceu e o efeito do álcool passou, o instrutor rigoroso reassumiu o controle. Quando Vitório via os homens de ferro cambaleando perigosamente em suas celas, alguns quase sendo derrubados pelos cavalos impetuosos, apenas para rirem da situação como se fosse uma piada, as veias de sua testa saltavam. Ele esquecia o pouco de língua comum que acabará de aprender e rugia maldições no mais autêntico e feroz Dothraki, soando como um leão nas planícies. O suficiente para fazer até o cavalo de guerra mais teimoso estremecer. Mas foi sob essa supervisão quase cruel que a habilidade equestre dos homens de ferro melhorou a uma velocidade surpreendente. Sua resistência e agressividade inatas foram despertadas, logo eles passaram de uma desajeitada incompetência para uma aparência minimamente competente. Desta vez, o navio retornou com o filho de Vitório, Broke, sua esposa Mônica e várias centenas de crianças Dothraki, não mais altas que uma roda de carroça. O Shao com quem negociavam acabará de derrotar outra tribo e fazer muitos prisioneiros. Ele pretendia vendê-los como escravos, mas, satisfeito com a qualidade das lâminas de Balfe, deu-os como recompensa extra. Essas crianças eram, sem dúvida, as cavaleiras mais habilidosas. O sangue das pradarias corria em suas veias, e Broke era excepcionalmente talentosa. Mas Vitório era ainda mais rigoroso com elas, chicoteando-as com mais frequência e força. O próprio Euron era inseparável de seu amado cavalo, Falulu. A coordenação entre eles se aprimorava a cada dia, aparentemente atingindo um estado em que homem e cavalo se tornavam um só. Ele chegou a introduzir, de forma excêntrica, métodos de treinamento muito à frente dos conceitos de cavalaria da época, criando obstáculos para saltos de precisão, argolas de ratão para zigue-zaguear e até mesmo exigindo que Falulu executasse passos de adestramento rítmicos, semelhantes a uma dança, em terreno irregular. Essas exigências rebuscadas e precisas finalmente enfureceram Vitório Grey, que se apegava ao estilo de combate selvagem e prático das steppes. Ele explodiu contra Euron, rugindo numa mistura de Dothraki e língua comum truncada. Isso é transformar cavalos de guerra em macacos para um espetáculo. Euron buscava muito mais do que simplesmente ensinar os homens de ferro a atacar. Obstáculos e argolas melhoravam a agilidade e a obediência em terrenos complexos, enquanto movimentos de adestramento, embora não fossem letais diretamente, podiam aprimorar a presença e o controle no campo de batalha. Euron compreendeu a raiva de Vitório, por isso ouviu com calma e aceitou a crítica com humildade, pretendendo continuar a experimentar mais tarde. No fim, Euron percebeu que havia sido um tanto idealista. Aqueles exercícios elaborados eram, de fato, mais adequados para competições equestres. Tinham alguma utilidade, mas eram demorados demais, e sua aplicação no caos brutal de um campo de batalha era limitada. Euron balançou a cabeça e riu, chamando-os de balé de campo de batalha vistoso. Abandonou o treinamento de adestramento impraticável e passou a aceitar as técnicas ortodoxas de combate em campo de batalha de Vitório Grey. Para os homens de ferro, o treinamento mais crucial era o arco e flecha de precisão a cavalo, manobras furtivas, cargas em massa e táticas coordenadas de cavalaria. Esses eram os fundamentos da guerra. Além da equitação e do combate montado, Euron ordenou especificamente que uma vasta área plana na ilha fosse desmatada. Areia branca e fina foi trazida de longe e cuidadosamente espalhada para criar um campo de justas padrão, idêntico aos usados pelos cavaleiros do continente. O sol escaldante banhava a arena de areia branca da Ilha do Cavalo de Ferro, aquecendo cada grão até que ficasse incandescente.
O ar distorcia-se com as ondas de calor. A única imagem nítida era a figura de um homem e um cavalo repetindo o ciclo de investida e destruição no centro do campo. Todo o peso de Euron estava pressionado contra a sela, seu corpo inclinado para a frente, perfeitamente sincronizado com o ritmo do galope de Falulu. A pesada lança, com mais de 4 metros de comprimento, estava firme sob sua axila, a ponta apontada diretamente para a frente. Treinamento de alvo estático. Era um alvo de madeira maciça em formato humano, envolto em chapas de ferro, com um círculo vermelho do tamanho de um punho pintado sobre o coração. O olhar de Euron fixou-se naquele ponto como de um falcão. O mundo ao seu redor tornou-se turvo e desvaneceu, restando apenas aquele alvo vermelho. Falulu ganhou velocidade, seus cascos batendo pesadamente no chão como tambores de guerra. 10 jardas. 5 jardas. Contato. Paulada. Um som curto, abafado e explosivo ecoou. A ponta de aço da lança penetrou no centro exato do coração vermelho, sem a menor margem de erro. O impacto violento amassou e rasgou instantaneamente a chapa de ferro, lançando lascas de madeira para fora da parte de trás do alvo. O boneco inteiro balançou violentamente para trás, quase se desprendendo de sua base. O braço e toda a omoplata de Euron transmitiram e absorveram perfeitamente o violento recuo. No momento do impacto, aproveitando o impulso do cavalo, ele inclinou-se ligeiramente para trás e soltou a lança de madeira estilhaçada, deixando-a voar para trás. Uma técnica padrão e perfeita para dissipar a força. Um escudeiro correu rapidamente até ele, entregando-lhe uma lança nova. Em seguida veio o treinamento dinâmico de alvos. De um lado do campo, um alvo de madeira revestido de ferro era carregado por 3 homens de ferro a cavalo, que se moviam rapidamente pelo campo em um padrão cruzado, simulando a passagem de um inimigo em batalha. Euron deu um leve tapinha na barriga do cavalo, e Falulu acelerou novamente. Ele precisava calcular sua própria velocidade, a trajetória do alvo e o momento ideal do impacto simultaneamente. Seus músculos do tronco se contraíram para manter o equilíbrio absoluto, e a lança ajustava seu ângulo minimamente conforme o movimento do alvo. No instante em que nossos caminhos se cruzam. Bum! Mais uma colisão que causa dor de dente. A ponta não atingiu o centro exato, mas sim um pouco à frente, antecipando perfeitamente o movimento do alvo. Penetrou fundo, girando o alvo em movimento até a metade do caminho no ar, provocando um gemido de dor nos portadores. Essa habilidade de prever e atingir um alvo em movimento era o principal diferencial entre um cavaleiro comum e um cavaleiro de elite. O suor já havia encharcado sua camisa de linho, grudando em cada músculo dolorido e ardente pelo esforço extremo. A brisa do mar trouxe um breve arrepio, mas não conseguiu extinguir o fogo frio em seus olhos, concentrados na maestria absoluta. Ele parecia incansável, impulsionando Falulu a atacar repetidamente. Hastes de lança quebradas jaziam espalhadas atrás dele como ossos branqueados que ele havia derrubado. Ele estava usando esse método cruel e preciso para incutir a força arte de matar, da qual os cavaleiros do continente tanto se orgulhavam no sangue dos homens de ferro. Capítulo 110. O assassino tem certeza de que quer me matar no mar? A vida de Euron Greyjoy seguia um ritmo tão preciso quanto as marés. Todas as manhãs, ele remava pelo mar até Pique para aprender a administração das Ilhas de Ferro ao lado do rei Cellon no grande salão. À tarde, praticava esgrima sem falta. Ao pôr do sol, surgia nas areias brancas da Ilha do Cavalo de Ferro, aprimorando suas habilidades de equitação e combate montado com seu corcel, Falulu. O assobio de sua pesada lança cortando o ar se tornava a trilha sonora do crepúsculo. Após o anoitecer, ele retornava à sua ilha isolada e particular. Às vezes, discutia os segredos do fogo com a sacerdotisa vermelha Gondolin, outras vezes estudava a natureza das sombras com a ligadora de sombras Evelyn, e ocasionalmente adentrava o laboratório de cheiro peculiar do mestre Kibur para examinar pesquisas que tangenciavam o proibido. Contudo, naquela noite, ao pisar no cais de sua ilha, embora a brisa salgada e a silhueta familiar da torre permanecessem inalteradas no crepúsculo, uma indescritível sensação de estranheza como uma fria teia de aranha envolveu silenciosamente a nuca dele. Era a sensação de estar sendo observado. Não eram os habitantes da ilha. Ele conhecia intimamente os passos de Lisa, a voz rouca de Dagmer e até mesmo as flutuações de energia únicas das duas feiticeiras. Era um olhar externo, desconhecido e extremamente dissimulado. Parecia onipresente, mas indetectável, como uma serpente marinha escondida nas fendas de um recife, aguardando fria e pacientemente. Euron não parou de andar, sua expressão permanecendo calma, mas seus sentidos se aguçaram instantaneamente. Seus olhos pareciam percorrer casualmente as paredes de pedra manchadas da Torre Fantasma, os arbustos balançando ao vento e o mar gradualmente engolido pela noite. A consciência de Euron mergulhou naquela estranha visão que só ele podia ver. O mapa holográfico do sistema One Piece se desdobrava lentamente. O contorno das Ilhas de Ferro cintilava no vazio, e um ponto vermelho representando um intruso estava teimosamente fixado em sua ilha. Algo havia se infiltrado. Estava escondido em um canto desconhecido, observando silenciosamente cada movimento dele. A mente de Euron se aguçou, mas, na superfície, ele permaneceu imperturbável, sem sequer alterar o ritmo da sua respiração. Como caçador mais experiente, ele ocultou instantaneamente sua aura, agindo como se não percebesse nenhuma intrusão repentina. Ele prosseguiu com suas tarefas, lendo pergaminhos, polindo sua lâmina, mas todos os seus sentidos estavam extremamente aguçados.
espalhando-se silenciosamente como uma teia invisível. Uma virada casual, um olhar pela janela sob falsos pretextos. Ele finalmente percebeu a anomalia. Nas sombras profundas projetadas pelas colunatas do pátio, na escuridão de uma janela abandonada em uma torre distante, parecia haver um olhar sempre grudado em suas costas como uma larva em um osso. O olhar não era constante, aparecia e desaparecia, extremamente cauteloso, mas incapaz de enganar a intuição de Euron, forjada por inúmeras crises. Ele podia até pressentir vagamente que o olhar não continha apenas intenção assassina, mas uma vigilância fria e inquisitiva, como se tentasse dissecar todos os seus segredos. Essa estranha espiada também alertou outra moradora. Evelyn, a vinculadora de sombras, uma mulher que vivia com as sombras e a magia negra dia e noite, apareceu silenciosamente como um fantasma não muito longe de Euron. Ainda envolta em seu pesado manto e capuz negros, sua voz era tão baixa que quase se confundia com a brisa marítima ao fundo, carregando um eco frio do abismo. Meu senhor, ela sussurrou, seu olhar não fixo em Euron, mas percorrendo os cantos onde a luz e as sombras se encontravam. As sombras estão inquietas. Algo que não pertence a este lugar está observando. É muito cauteloso, quase se fundindo com a escuridão. O aviso dela confirmou o alerta do mapa do sistema e os seus próprios sentidos. Uma crise invisível havia chegado silenciosamente. Euron assentiu com a cabeça. Sim, deve ser um assassino. Um altamente habilidoso. Um homem sem rosto? Pensou ele em silêncio. Mas não parece ser o caso. Os homens sem rosto geralmente usam suas máscaras de pele mágicas para se infiltrar perto do alvo. Isso parece mais com o estilo de um certo ex-companheiro nosso. Observar, esconder-se, esperar, atacar uma vez e finalmente dizer ao cadáver, sinto muito. Um homem triste. Ele baixou a cabeça e sorriu para Evelyn, a Shadowwinder de olhos verdes. Ele provavelmente está aqui por minha causa. Mas não importa. Finja que ele não existe por enquanto. Vamos continuar como se nada tivesse acontecido. Ele vai se revelar. Evelyn, a guardiã das sombras, olhou nos olhos confiantes de Euron, assentiu levemente com a cabeça e desapareceu silenciosamente nas sombras. Nos 2 dias seguintes, o assassino manteve sua observação, sem fazer nenhum movimento, presumivelmente esperando o momento perfeito para atacar. Quando Euron estava prestes a perder a paciência e pedir a Evelyn que o arrastasse para fora, o assassino finalmente agiu. O sol se pôs, tingindo o mar com uma tapeçaria de ouro derretido e roxo escuro. Como todos os dias após o treino, Euron tirou as roupas manchadas de suor e areia e caminhou sozinho para a água fria do mar. Era seu ritual diário, lavar o cansaço nas ondas geladas, deixar seus pensamentos se acomodarem na imensidão da maré. Como um peixe que retorna à sua fonte, ele mergulhou suavemente na água, sentindo o abraço familiar do mar. Contudo, hoje, uma impureza dissonante havia se misturado ao seu domínio. No instante em que submergiu, sua percepção subaquática sobre-humana captou a anomalia. Um aglomerado de algas que deveria ter flutuado com a corrente apresentava um traço de rigidez anormal em seu movimento. Uma sombra indistinta, camuflada por uma grande bexiga de pele de carneiro, agarrava-se ao recife como veneno, prendendo a respiração nas águas mais profundas. Na mão do assassino, uma lâmina curta com um sulco para sangue, perfeita para assassinatos subaquáticos. Ele pensou ter escolhido o local ideal para a emboscada, explorando o momento de relaxamento instintivo humano. Mas ele cometeu um erro fatal. Não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava enfrentando. Para Euron, que carregava o sangue do Rei Cinzento, o mar não era uma barreira, mas uma fonte de poder. Debaixo d'água, sua força e agilidade superavam em muito as que possuía em terra firme. A correnteza era sua aliada, não um obstáculo. E a única coisa que não lhe faltava era tempo. Ele podia respirar livremente debaixo d'água. A emboscada do assassino pareceu desajeitada e lenta debaixo d'água. A trajetória da lâmina curta e mortal era tão clara quanto uma dança lenta para os sentidos de Euron. Facada, facada, facada. Euron nem precisou usar Kami arte do papel. Confiando unicamente em sua natureza aquática incomparável, ele desviou sem esforço. O assassino mergulhou mais fundo para perseguir o alvo, confiando em sua arma, enquanto Euron não tinha nada, nenhuma arma, nenhum aparelho respiratório. Euron recostou-se relaxadamente, sorrindo com tranquilidade, sem demonstrar qualquer sinal de pânico. Desviou-se com elegância, a água aparentemente empurrando-o para fora do caminho do golpe fatal. Então desferiu um soco. A água formou um vórtice diante de seu punho, espiralando em direção ao assassino. Habilidade: Karatê Homem-Peixe nível 3. Condensa elementos de água para formar uma onda de choque sólida, causando dano físico perfurante a um único alvo, com um efeito de repulsão de 1 segundo e um efeito de controle de vórtice de água de 3 segundos. Os olhos do assassino se arregalaram em horror. Seu corpo girou incontrolavelmente, bolhas de ar saindo de sua boca em pânico. Ele tentou resistir, ajustando a postura para atacar novamente, mas era tarde demais. O braço de Euron estendeu-se como uma piton marinha, agarrando com precisão o pulso do assassino. Com um leve esforço, o som abafado do osso deslocando foi engolido pelo mar. A lâmina curta escapou silenciosamente de sua mão, afundando na escuridão profunda. O assassino entrou em pânico total. A bexiga de pele de carneiro que ele usava para se camuflar foi arrancada, e água salgada e gelada inundou instantaneamente seu nariz e boca. Ele se debateu desesperadamente, mas sentia como se estivesse lutando contra o oceano inteiro.
A outra mão de Euron o agarrou como uma pinça de ferro, controlando-o firmemente e arrastando-o friamente para a superfície, sem deixá-lo escapar, mas também sem permitir que se afogasse imediatamente. Salpico. Euron emergiu com a outra mão arrastando o assassino, que tossia violentamente e se engasgava como um peixe fora d'água. O luar iluminava o rosto inexpressivo de Euron e as feições do assassino, contorcidas pela asfixia e pelo terror. Euron atirou o assassino semiconsciente na praia de seixos frios, com a água do mar escorrendo de seus corpos. O destino do assassino estava selado no momento em que ele escolheu Euron como alvo na água. Agora, o que o aguardava era um interrogatório muito mais cruel do que o afogamento. Capítulo 111. O Homem Triste Vitória Daniels. No salão inferior da Torre Fantasma, tochas projetam sombras distorcidas contra as paredes de pedra fria. A assassina capturada estava firmemente acorrentada a uma cadeira. A máscara preta que cobria seu rosto fora arrancada bruscamente, revelando uma face que surpreendeu a todos. Não há do homem sombrio e endurecido que esperavam, mas há de uma jovem com uma aparência pura, quase infantil. Sua figura era delicada, e não fosse a frieza profissional persistente e o terror presente em seus olhos, ela teria parecido uma garota comum. Dagmer estava ofegante ao lado, segurando um chicote embebido em salmoura. A surra que acabará de lhe desferir não fizera a garota falar. Euron ergueu a mão para impedi-lo. Deu um passo à frente lentamente, seu olhar frio percorrendo o rosto da garota como um bisturi. Um homem triste, disse ele em voz baixa, identificando imediatamente sua origem. As guildas mercantes de Cartut fazem jus à sua reputação, sendo capazes de treinar uma mulher tão habilidosa em ocultação. Seu tom era frio, mas carregava uma pressão arrepiante. Mas sua organização não virá salvá-la. Um assassinato fracassado é apenas uma despesa comercial para eles. Sua vida e as informações que você possui agora são seu único valor. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Quem te contratou? Me diga o nome, e eu resolvo rapidinho. A garota mordeu o lábio, permanecendo teimosamente em silêncio. Euron endireitou-se e acenou para Dagmer, exibindo uma aura de ameaça aterradora. Aqui essa faca de esfolar, ordenou com a mesma naturalidade com que pediria um prato extra no jantar. Em seguida virou-se para Evelyn, a ligadora das sombras, que estava nas sombras. Se ela ainda estiver respirando depois de ser esfolada, você terá seu novo material experimental. Euron não era Ramsay Bolton, e não possuía a habilidade da família Bolton de esfolar uma pessoa inteira. A ameaça era apenas para assustar aquele jovem homem doloroso. Embora apavorada, a menina mordeu o lábio com mais força, recusando-se a dizer mais alguma coisa. O que finalmente quebrou suas defesas psicológicas não foi o chicote nem a ameaça de ser esfolada. Euron fez sinal para que ela fosse arrastada para o laboratório do mestre Kibur. Assim que a porta se abriu, um forte cheiro de conservantes e sangue invadiu o ambiente. Sobre uma mesa de pedra jazia um cadáver, completamente dissecado. Kibur, usando luvas manchadas de sangue, concentrava-se em registrar as propriedades dos órgãos como se fossem meras ferramentas de estudo. Aquela cena fria, desumana e sem emoção, acadêmica foi mais perturbadora do que qualquer tortura direta. Observando o bisturi frio e os olhos indiferentes do acadêmico, imaginando-se tornando-se a próxima cobaia, a última linha de defesa da garota desmoronou completamente. Ela gritou, lágrimas se misturando ao sangue e à sujeira em seu rosto. Cor, ela gritou. Foram os Cororic. A guilda de mercadores deles pagou por isso. Ela gaguejou, explicando o motivo. Descobriu-se que Balfe havia trocado com sucesso 50 lâminas curvas de alta qualidade por um cavalo com um chal Dothraki, um negócio muito superior à oferta anterior dos Cororic, de 20 lâminas inferiores por cavalo. O Shao, enfurecido, sentindo-se enganado pelos Cororic durante anos, liderou sua tribo até a cidade de Coor para exigir uma compensação enorme. Os Cororic sofreram pesadas perdas. Após investigarem, descobriram que os melhores ferreiros que haviam desaparecido há algum tempo tinham sido recrutados por Euron Greyjoy, das Ilhas de Ferro. Euron agora forjava armas muito superiores às deles, interrompendo completamente seus negócios e trazendo-lhes a ruína. A guilda mercantil de Coor nutria um profundo rancor e não poupou despesas para contratar um homem triste de Cartut, que jurou eliminar Euron, a raiz de seus problemas. Então, o problema foi causado pelos ferreiros e pelo comércio de sabres. Faz todo sentido. O salão mergulhou num breve silêncio, quebrado apenas pelo crepitar das tochas e pela respiração pesada da assassina. Ela inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos com um ar de completa resignação. Eu já te contei tudo. Me mate. Euron não respondeu imediatamente. Esfregou o queixo, calculando o brilho que lhe escapava aos olhos. Após um instante, falou inesperadamente. Não preciso necessariamente matá-lo. A morte às vezes é um desperdício. Eu poderia contratá-lo para me servir. A assassina abriu os olhos abruptamente, tomada por descrença e humilhação. Ela quase gritou sua resposta. N nem pense nisso. Prefiro morrer a ser sua escrava de cama. Os lábios de Euron se curvaram num sorriso zombeteiro. Seu olhar percorreu deliberadamente o peito plano dela. Depois se voltou para a voluptuosa sacerdotisa vermelha Gwendolyn ao seu lado. A comparação era óbvia. Você está pensando demais, disse ele, num tom frio, mas totalmente humilhante. Tenho pouco interesse num tipo de corpo como o seu, onde a frente é igualzinha às costas. Antes que o assassino pudesse explodir novamente, Euron continuou. Atravessei o mar estreito e encontrei um de seus colegas, também um homem doloroso. Ele aceitou meu emprego e me serviu por 3 anos inteiros.
Se ele conseguiu, certamente você também consegue. A assassina congelou por um segundo, depois deixou escapar inconscientemente. Castor Daniels? Seu tom carregava incredulidade e suspeita. Dessa vez foi a vez de Euron se surpreender. Você o conhece? Ele é extremamente famoso entre os homens dolorosos, disse a assassina, com um tom complexo, misturando desdém com uma estranha familiaridade. Quase todos os homens dolorosos sabem o nome dele. Euron ergueu uma sobrancelha. Não sabia que Castor era tão formidável. Ele tem uma reputação tão grande? Ele é uma vergonha para os homens dolorosos, interrompeu a assassina animada com a voz carregada de constrangimento profissional. Profissionalismo zero. Ele faz o que quer, age mais como um vagabundo do que como um assassino. Foi expulso da guilda há muito tempo. Agora, todo recruta novo usa como exemplo durante o treinamento, avisado para nunca manchar a reputação da organização como ele fez. Euron ficou em silêncio por um momento, assimilando a informação, e então soltou uma risadinha baixa demonstrando compreensão. Então é assim mesmo. A assassina virou o rosto, a voz baixando com um tremor imperceptível. Ele é meu irmão. O mundo é mesmo pequeno. Haha. Euron finalmente deu uma gargalhada. Essa conexão inesperada parecia a obra do destino, maravilhosamente estranha. Depois de rir, ele olhou para o assassino novamente, seu tom voltando ao tom inquisitivo. Então, considerando essa maravilhosa reviravolta do destino, você aceitaria meu emprego? A assassina não respondeu imediatamente. Após um silêncio, ela perguntou: se eu recusar, você me matará? Se eu te libertar, você voltará para me matar? Não, disse ela com firmeza. Então provavelmente não vou te matar. Você é apenas uma peça no jogo de outros. Matar você ou não faz muita diferença. Além disso, Euron deu de ombros com um ar casual. Você é irmã de Castor Daniels. Acontece que eu sei onde ele está. Se eu mandar alguém te levar de volta para ele sã e salva, bem, ele me deverá um grande favor. Um favor de um ex-homem doloroso pode ser útil algum dia. Essa troca foi mais difícil para ela aceitar do que a morte. Imaginar enfrentar a desonra de sua família, e ele lhe dever um favor por causa de seu fracasso, enfrentar seu escárnio interminável no futuro. Ela ergueu a cabeça bruscamente. Aceito o emprego, disse ela entre dentes cerrados, falando rápido como se tivesse medo de se arrepender. Euron fez uma pequena pausa. Ah? Mudou de ideia tão depressa? Com medo de ver o seu irmão? Quando você falha, deixa de ser um homem triste, disse ela com um toque de solidão na voz, mas surpreendentemente lúcida. Não quero morrer, mas quero ainda menos ter qualquer coisa a ver com aquele irmão desonroso. Servir você, pelo menos, parece um pouco mais aceitável do que a primeira opção. Ela acrescentou, com a condição de que você não tenha nenhuma ideia sobre o meu corpo. Irmãzinha, não se iluda. Há muitos quartos vazios, encontre um para dormir. Euron sorriu com desdém. Passou o braço esquerdo em volta da sacerdotisa vermelha Gwendolyn e o direito em volta da ligadora das sombras Evelyn, lançou um olhar de desprezo para Vitória e se afastou. Antes de sair do salão, virou-se para trás. A propósito, já que você aceitou meu emprego, deveria ao menos me dizer seu nome. O tom da garota ainda era de raiva, mas ela disse seu nome, Vitória Daniels. Bem-vinda, Vitória Daniels. Agora você é membro desta ilha, respondeu Euron, com a voz falhando enquanto se afastava. Dagmer olhou para a nova moradora repentina, uma assassina que acabará de tentar matar seu jovem mestre com profunda suspeita. Mesmo que Euron tivesse dito casualmente que ela fora recrutada, Dagmer não se sentiu nem um pouco tranquilizado. Ele avisou, estarei de olho em você. Se eu vir você fazendo algo errado. Vitória zombou sem demonstrar qualquer fraqueza. Você me chicoteou 28 vezes. Eu me lembro claramente. Então é melhor você se lembrar disso para sempre. Da próxima vez, não será um chicote. Todos se dispersaram, deixando o salão repentinamente frio e silencioso. Vitória encontrou um canto para se sentar. Embora não fosse mais um homem triste, ainda queria refletir sobre os motivos de seu atentado fracassado. De repente, ouviu uma voz suave e gentil. Você quer ficar e participar do experimento? Kibur, o mestre magricela esquecido num canto, segurava uma faca e uma serra nas mãos. Diante dele jazia o cadáver aberto. Em seu rosto pálido, ostentava o que ele considerava seu sorriso mais belo e bondoso. A fantasma. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.